Graça e paz. Já falamos de revelação geral. Eu queria falar agora com você sobre revelação especial. A revelação especial e a Bíblia, a Escritura. Quando foi tentado por Satanás no deserto, Jesus o repreendeu com as seguintes palavras: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Historicamente, a igreja tem feito ecoar o ensino de Jesus, afirmando que a Bíblia é a Vox Dei, ou a voz de Deus, ou o Verbum Dei, a palavra de Deus. Chamar a Bíblia de a palavra de Deus não significa sugerir que ela foi escrita pela própria mão de Deus ou que caiu dos céus em um paraquedas. A própria Bíblia claramente chama a atenção para os seus autores humanos. Se a estudarmos cuidadosamente, percebemos que cada escritor humano tem seu próprio estilo literário peculiar, seu próprio vocabulário, ênfase especial, perspectiva e outros aspectos. Já que a produção da Bíblia envolveu esforço humano, como pode ser ela considerada palavra de Deus? Bom, a Bíblia é chamada de palavra de Deus por causa da sua reivindicação, acreditada pela igreja, de que os escritores humanos não escreveram simplesmente suas próprias opiniões, mas que suas palavras foram inspiradas por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu discípulo Timóteo, diz: toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração é uma tradução da palavra grega que significa sopro de Deus. Quer dizer, Deus soprou a Escritura. Assim como temos de expelir ar de nossa boca quando falamos, em última análise, a Bíblia é Deus falando. Embora a Bíblia tenha chegado a nós por intermédio das mãos de autores humanos, a fonte suprema das Escrituras é Deus. Por isso, os profetas podiam prefaciar suas palavras dizendo: assim diz o Senhor. Por isso Jesus também podia dizer: a tua palavra é a verdade, e a Escritura não pode falhar. A palavra inspiração também chama a atenção para o processo pelo qual o Espírito Santo superintendeu a produção da Bíblia. O Espírito guiou os autores humanos para que as palavras deles não fossem nada menos que a palavra de Deus. Não sabemos como Deus dirigiu, superintendeu, supervisionou a redação original da Escritura. Inspiração, entretanto, não significa que Deus ditou sua mensagem para aqueles que redigiram a Bíblia. Ao invés disso, o Espírito Santo comunicou as exatas palavras de Deus por intermédio dos escritores humanos. Os cristãos afirmam, nós cristãos afirmamos a infalibilidade e a inerrância da Bíblia porque, em última análise, Deus é o seu autor. E porque Deus é incapaz de inspirar algo falso, sua palavra é totalmente verdadeira e digna de toda confiança e aceitação. Qualquer literatura humana, elaborada pelos meios normais, está sujeita a erros. A Bíblia, porém, não é um projeto humano normal. Se a Bíblia foi inspirada por Deus e sua redação foi supervisionada por Ele, então não pode haver erros nela. Isso não significa que as traduções da Bíblia que temos hoje não estejam isentas de erro, mas que os manuscritos originais eram absolutamente corretos.
Sendo assim, concluímos que a inspiração é o processo por meio do qual Deus soprou sua palavra. Deus é a fonte suprema da Escritura, da Bíblia. Deus é o supervisor, o superintendente supremo, aquele que conduziu o processo da Escritura. E concluímos também que somente os manuscritos originais da Bíblia eram isentos de erros, mas aí estamos falando de erros de tradução, erros de escrita, erros ortográficos, não erros em sua essência. Que Deus te abençoe e que você tenha revelações maravilhosas no seu relacionamento com a Escritura, com a palavra de Deus. Beijo no seu coração, em nome de Jesus.